O iPhone e o iPad, eles são dispositivos de entrada e ele não oferece a precisão de um scanner a laser de alta qualidade, né? A gente sabe disso. Então, é importante definir as expectativas corretas ao usar esse tipo de software, porque você tem que entender os limites, tá? Ele consegue manter uma precisão dentro de 1% para essas medições. Por exemplo, uma distância ali de 10 metros, a precisão seria de mais ou menos um décimo de metro. O que acontece? A gente tem que pôr na cabeça que cara, precisão, ela depende muito do para que a gente vai fazer aquilo. Se a gente precisa fazer algo rápido, que não vai exigir um nível de troca complexa de elementos ali, industriais, por exemplo, cara, pensa bem, escolhe uma ferramenta adequada para que o custo-benefício seja atrativo, tanto para você quanto para o seu cliente, tá? Bom, fala aí, proseante, bom ou não? Seja bem-vindo ao nosso Prosatec, ponto de encontro entre tecnologia e construção e uma boa prosa, não é mesmo? Bom, eu sou o Guilherme Valente, aqui a gente vai conversar sobre as últimas novidades do nosso setor AECO, arquitetura, engenharia, construção e operações. E a gente tempera com aquela pimentinha sem rótulo, que é tecnologia avançada, é isso aí. Se você também gosta desse tema e quer fazer parte desse mundo tech, você tá onde? No lugar certo, papai. Então olha só, prepara aquele pão de queijo, pega um café, vem comigo e aí nós vamos descobrir o que tá rolando de mais inovador nessa área. E é o seguinte, fica se preocupando em inventar em moda de sininho, de frescura de compartilhar, de fazer nada. Só que depois, você não vem reclamar que você tá ficando fora do movimento não. Show de bola? Vamos lá, bora pro vídeo. É o seguinte, a Sidescape, ela tá entre os primeiros aplicativos móveis que são focados na construção a aproveitar o sensor LiDAR integrado ao iPad Pro e ao iPhone Pro, que é esse aqui. O software foi projetado para lidar com a digitalização com o LiDAR de forma mais acessível para profissionais do nosso setor, tá? Esse aqui é um iPad e ele tem toda essa tecnologia que a gente está falando aqui. E o Sidescape ele foi lançado como um produto gratuito em 2020. Um ano depois, ele evoluiu para a sua versão Pro. Esse novo software já permite que a gente sincronize as digitalizações 3D em nuvem e compartilha com os colaboradores em qualquer dispositivo para que eles possam fazer anotações, comentários e medições. E ainda tem um suporte, tá, para exportação em formato RCP, PLY e E57, que são os mais comuns no quesito nuvem de pontos. Tá? Inicialmente, essa ferramenta ela focou em digitalizar pequenas áreas de interesse, tá, em projetos de construção. O fundador, o Andy, ele destacou que o software não era projetado para digitalizar os edifícios inteiros. No entanto, é aquela coisa, né? A galera começou a usar para coisa grande e elevou a demanda por um fluxo de trabalho que permitisse a combinação de várias digitalizações. Então perceba, gente, o mercado é rei, né? O cara fez um negócio para coisa pequena, só que a parada ficou tão boa, começou a ser usada para empreendimentos muito maiores do que foi projetado. Ou seja, isso é um belíssimo sinal para o empreendedor. O que acontece é que nós temos uma dificuldade na digitalização de áreas menores na fase de construção. E foi nesse foco que ele começou atuando. Mas rapidamente ele percebeu uma outra demanda de mercado, né, que houve esse posicionamento nessa lacuna, né, e isso trouxe uma outra perspectiva para essa plataforma e também até para o mercado do ponto de vista de ferramenta.
tá? Por quê? Porque ao responder a essa demanda, eles desenvolveram um outro fluxo, né, chamado de Multiscan. Esse fluxo de trabalho ele é simplificado para capturar e alinhar os segmentos em uma única digitalização. Ou seja, né, os usuários eles podem capturar até 10 digitalizações vizinhas ali naquele pavimento, tá? E sincronizá-las com a nuvem, aonde elas vão ser alinhadas manualmente no software baseado no navegador para criar uma nuvem de pontos única, tá? Ou seja, está primeiro fazendo o processo manualmente e aí naturalmente vai se evoluir. O que eu falo sobre isso é o seguinte, tá? Importantíssimo, porque um celular com LiDAR daqui a pouco ele vai se popularizar e ele custa muito menos do que um laser scan. Apesar de ser um telefone relativamente caro, né? Quando eu falo relativamente é porque ele tem um custo-benefício ali. Você extrair isso com o uso do LiDAR num telefone desse, você amplia, né? Reduz o custo dele, porque você usa ele para mais coisas. E também você consegue uma boa captura de um pavimento sem utilizar um scanner que pode, né, vai chegar aí próximo da bagatela dos 90, 100 mil reais. Então, isso é uma vantagem muito interessante na hora de fazer esse processo. As empresas elas estão utilizando o Sidescape para escanear áreas grandes, tá? Lá no Instituto de Tecnologia de Illinois, por exemplo, o pessoal mapeou completamente 7 prédios, né? E isso foi parte do seu projeto de gêmeo digital, né? Utilizando ferramentas muito simplificadas, tá? Ou seja, ao invés de usar um scanner a laser robusto, vai usar um telefone. O iPhone e o iPad, eles são dispositivos de entrada e ele não oferece a precisão de um scanner a laser de alta qualidade, né? A gente sabe disso. Então, é importante definir as expectativas corretas ao usar esse tipo de software, porque você tem que entender os limites, tá? Ele consegue manter uma precisão dentro de 1% para essas medições. Por exemplo, uma distância ali de 10 metros, a precisão seria de mais ou menos 1/10 de metro. O que acontece? A estratégia, gente, é o seguinte: usa as ferramentas de entrada, faz um mapeamento, depois você vem com uma ferramenta mais precisa e ajusta aquele mapeamento que você usou uma ferramenta menos precisa. Tá entendendo? Então você usa um mapeamento mais simplificado com o Sidescape, por exemplo. Depois você vem cobrindo isso com talvez uma estação total em alguns pontos, um scanner a laser pontualmente, porque aí você fecha a nuvem e consegue fazer esse processamento de forma qualitativa e é um custo-benefício muito interessante, tá? Essa é uma estratégia que a gente adota e que eu incentivo os nossos clientes a utilizarem. O Sidescape ele já avançou muito e em pouco tempo, tá? O pessoal continua procurando maneiras de melhorar o software, enquanto os usuários malucos vão usando para diversas coisas que até não foi projetado, mas ele está servindo bem ao contexto. Os próximos passos incluem adicionar mais segmentos de digitalização, né, para a gente capturar áreas ainda maiores e desenvolver capacidade de alinhamento automático, o que outras ferramentas como a Matterport e a RealC já tem embarcado, mas aí, gente, é um outro processo, é um equipamento diferente, né, e uma nuvem já mais robusta. O pessoal lá de Illinois usou o Sidescape para criar um gêmeo digital do campus, né? Os alunos eles escanearam os interiores dos edifícios e capturaram essas nuvens para o uso dentro do Revit. Embora esse processo ele fosse desafiador devido à quantidade de dados gerados, o projeto teve grande sucesso, com mais de 1000 digitalizações realizadas. Eu entendo, digitalizações e colocando as nuvens, né, ajustando as nuvens manualmente. Ainda assim, a experiência foi considerada como válida. Por quê? Porque você está trabalhando o seu custo-benefício, você está trabalhando a agilidade no processo para um fim específico. A gente tem que pôr na cabeça que precisão ela depende muito do para que a gente vai fazer aquilo. Se a gente precisa fazer algo rápido, que não vai exigir um nível de troca complexa de elementos ali, industriais, por exemplo, cara, pensa bem, escolhe uma ferramenta adequada para que o custo-benefício seja atrativo, então, para você quanto para o seu cliente. Tá? Bom, o Sidescape ele foi rapidamente se tornando uma ferramenta valiosa na nossa área, né?
e principalmente onde ele foi lançado, que é nos Estados Unidos. Oferece uma maneira aí acessível de capturar os dados desses edifícios. Então assim, eu entendo que é muito válido, precisa ser testado dentro de um ambiente de fato utilizável, mas produziu resultados muito interessantes. Bom, se você curtiu o vídeo e quer mais novidades, aí, deixe seu comentário, conta pra gente aí as suas ideias, dúvidas. Se tiver alguma informação específica que você quer ver aqui, fala aí nos comentários, dá o grito, porque se liga, camarão que dorme a onda leva. E ó, não esquece de se inscrever lá no Prosatec, ativa o sininho para não perder nada e depois ficar choramingando aí nos comentários. E a gente tá sempre trazendo novidade de tecnologia, viu? Então fica ligado que tem muito mais vindo por aí. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!